Bom dia, pessoal da primeira companhia do Colégio Militar Tiradentes. Aqui quem fala é o professor Brandon, professor de literatura, e nessa aula de hoje, focado aí, uma aula bem direcionada para a nossa recuperação do primeiro semestre, tá? Para que vocês tenham um êxito, um sucesso aí no estudo de vocês, tá certo? Então a gente tem aqui como primeiro conteúdo para nossa prova, o conteúdo de intertextualidade. O que seria esse conceito, né? Esse conceito de intertextualidade, que é um conceito essencial não só para a literatura, mas também para a área de linguística, interpretação de textos, entre outros campos, né? Esse conceito de intertextualidade é a relação que se estabelece entre dois ou mais textos. E essa relação ela pode ser implícita, né? Ou seja, um pouco escondida, não tão clara assim, ou explícita, certo? E dentre dessas relações da intertextualidade, existe o conceito do intertexto, né? Quando o texto 1 estabelece uma conexão com o texto 2, esses textos se tornam intertextos, né? Ou seja, é o texto anterior que serve de referência para um novo texto. Tranquilo? Então você tem aí esse conceito de intertextualidade e os elementos dessa intertextualidade são os intertextos. E aí a gente tem algumas formas de como que essa intertextualidade vai se dar na prática, né? Três são as principais. A primeira é a forma de citação, se for uma citação direta, obviamente. Então é uma reprodução direta e literal desse texto com o uso de aspas. Aqui do lado direito vocês podem ver um exemplo de citação, que é, como diz o ditado de Gil Vicente, mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Então você tem aí o ditado e posto ali entre aspas, né, de forma bem direta, bem clara. Tranquilo? A segunda forma de intertextualidade que a gente tem como principal é a paródia. O que seria a paródia? É você recriar de forma quase sempre crítica, satírica e humorística esse outro texto, né? E aí, dentro da paródia, você vai manter a estrutura textual, a estrutura sintática, porém você vai mudar o sentido, né, o conteúdo dessa mensagem, desse texto. E aqui do lado direito a gente pode ver o exemplo de paródia em que o Gonçalves Dias, ali na Canção do Exílio, escreve: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E aí, qual que seria a paródia? A gente tem o Oswald de Andrade, que é um modernista, né? Aí, anos depois do Gonçalves Dias, em que ele vai parodiar esse verso tão famoso na nossa literatura, dizendo: minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Por que isso é considerado uma paródia, né? Porque ele mantém a estrutura, né? A estrutura do verso, porém ele muda o sentido. Ele troca ali a palavra palmeiras por palmares, fazendo uma clara referência ali a Zumbi dos Palmares, né? Minha terra tem o povo quilombola, por exemplo. Então, esse é um exemplo aí de paródia, tá? E a terceira forma de intertextualidade que a gente tem é a paráfrase. O que seria a paráfrase? Você vai mudar a estrutura e o sentido segue o mesmo. Então, você tem essa diferenciação com a paródia nesse sentido. Você vai mudar a frase, né? E o sentido, o significado, o conteúdo vai permanecer o mesmo. A gente tem como exemplo ali a frase do Fernando Pessoa: tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? E como que seria parafrasear esse verso? Seria dizer que todas as experiências são válidas para quem tem grandeza de espírito, né? Então você reescreveu esse verso do Fernando Pessoa, porém o sentido ainda é o mesmo, né? Ele está ali explicando o que esse verso quer dizer. Tranquilo? Então a gente tem aí essas três
formas aí de intertextualidade. E um exemplo aí, claro, de intertextualidade que a gente tem, pegando obras conhecidas que a gente já estudou em sala, seria uma intertextualidade entre as peças de Gil Vicente, né? Quando a gente fala das peças do Gil Vicente, a gente está falando ali do Alto da Barca do Inferno, do Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória, né? Então você tem esses três elementos que é o inferno, o purgatório e o céu, que é uma inspiração, pode-se dizer assim, uma intertextualidade direta com a Divina Comédia de Dante Alighieri, que é uma obra que a gente já estudou também, né? E que também traz essa jornada do Dante com o Virgílio ali pelos três planos espirituais, né? O inferno, o purgatório e o céu. Então aí só a fim de exemplificação de como que funciona a intertextualidade em obras literárias, tá certo? No segundo conteúdo, a gente tem aqui, no segundo conteúdo da nossa prova, a gente retoma o que seria os gêneros literários que a gente estudou lá na nossa segunda aula do semestre, né? E aqui é interessante, eu trouxe novamente esse esquema aqui para vocês, dos gêneros literários, porém na nossa prova vamos nos ater a somente essa ramificação aqui, que é o gênero lírico, né? A gente tem ali com Platão elencando os três gêneros clássicos, que é o gênero épico, lírico e dramático. E aí, então, vamos ver algumas características aí específicas do que seria o gênero lírico, tá bom? Aí, gênero lírico. O que seria esse gênero lírico, né? É um gênero que a gente estava dizendo ali a respeito da poesia, né? Da estrutura em verso, os poemas. E aí a gente tem algumas características específicas desse gênero, como, por exemplo, a subjetividade. Os autores vão se ater com um foco ali nas emoções, né? E na interioridade, nessa subjetividade do eu lírico, né? Outra característica é da musicalidade. Afinal, o gênero lírico sempre esteve associado diretamente com a música, né? Com o ritmo. Vocês podem lembrar mesmo ali das cantigas trovadorescas, né? Do trovadorismo que a gente estudou e de como os instrumentos musicais, né? As liras, ali também na Grécia Antiga, estão ali extremamente relacionadas, atreladas à poesia, tá certo? Então a musicalidade ela vai se dar através de alguns recursos, como por exemplo a rima, o ritmo e a métrica, né? São esses três elementos aí que vão dar esse aspecto esse aspecto musical na produção literária, né? E aí na métrica a gente tem ali, por exemplo, as redondilhas, lembram? As redondilhas menor com 5 sílabas poéticas, a redondilha maior com 7 sílabas poéticas, né? Os versos decassílabos ali na obra dos Lusíadas, do Camões. Então a métrica é justamente isso, né? A contagem de sílabas poéticas nos versos. Outro aspecto aí super importante que a gente tem no gênero lírico é o das figuras de linguagem. Vocês lembram o que eram as figuras de linguagem, né? Então a gente tem aí as principais, que são as metáforas. O gênero lírico se apropria muito das metáforas, né, para poder construir essas imagens poéticas, essas metáforas que são, de certa forma, uma comparação velada, né? Temos também as hipérboles, que é a figura de linguagem do exagero, e as principais aí também figuras de linguagem em relação ao ritmo e à métrica, que são as aliterações e assonâncias, que são as figuras de linguagem da repetição sonora, né? Da repetição de vogais, da repetição de consoantes que vão ali construir esse ritmo, né? Beleza. E aí, por último, a gente tem um conceito super importante, tá? Quando a gente fala de gênero lírico, a gente não pode deixar de falar no eu lírico, que é o quê? É a voz que está sendo dita ali no poema, né? A voz que fala no poema. E aí,
não vai ser necessariamente o autor real que está dizendo todas aquelas coisas, né? É uma construção literária que expressa sentimentos, dúvidas ou experiências. Então, na prosa, por exemplo, no romance, na crônica, a gente tem o narrador. Aqui na poesia, no gênero lírico, você tem o eu lírico, certo? E, por último, a gente tem aí os 4 subgêneros mais importantes aí para nossa prova dentro do gênero lírico, que é, primeira delas, a ode. O que seria uma ode, né? Um poema entusiástico que celebra ou faz homenagem a algo ou alguém. Então, você vai ter aí obras, poemas que vão levar do título Ode à Alegria, né? Ode ao Amor, que são esses poemas aí relacionados à homenagem, né? A sentimentos bons, às coisas que são belas, por exemplo. O segundo subgênero que a gente tem é o da elegia, que é justamente o oposto da energia que a ode traz, né? A elegia é um poema triste que vai lamentar uma perda, possui um teor extremamente melancólico, né? Melancólico é essa tristeza exagerada, exacerbada, né? E tem aí como temas muito frequentes a morte, o amor não correspondido, né? As tragédias. Então, estes são os temas aí mais frequentes do subgênero da elegia, tá certo? E a gente tem em terceiro subgênero soneto, um soneto que vocês já estão familiarizados com essa estrutura que a gente já viu aí ao longo do ano todo, que é a forma fixa com 14 versos, né? E dentro desses 14 versos, dentro dessa estrutura padrão, você tem 2 quartetos e 2 tercetos. Então, aquela estrutura de estrofes que ficam 4, 4, 3, 3, tá certo? E por último, a gente tem aí um que não falamos muito, mas que é importante também, que é o do haikai, né? O que seria o haikai? É uma forma de poema, né? Com a sua estrutura fixa também, que surgiu lá no Japão. Então tem uma origem japonesa essa forma, e que é um poema composto apenas por 3 versos. Um poema curtinho, extremamente conciso, em que serão apenas uma estrofe com 3 versos. E dentro desses 3 versos, você tem ali no primeiro verso 5 sílabas poéticas, no verso do meio 7 sílabas poéticas, e o poema então se encerra com o último verso com 5 sílabas poéticas, né? Tanto é que eu coloquei aí 5, 7, 5, tá certo? E a temática mais frequente, mais popular aí, tratada dentro dos poemas haikais é a natureza, a simplicidade, a contemplação, né? Toda essa energia de, digamos assim, de paz, né? Então vamos lá. O próximo capítulo que a gente tem é um capítulo que vai focar agora na prosa, né? Na prosa, no romance, na crônica, que diz respeito aos elementos narrativos, né? Então eu acredito que vocês lembrem muito bem quais que eram os elementos narrativos. O que seriam esses elementos, né? São elementos estruturais que vão organizar e dar corpo à história que está sendo contada ali. E aí a gente tem o famoso pente, né? Vocês lembram do pente? Personagens, né? A gente tem ali protagonista, antagonista, os coadjuvantes, os figurantes, né? Enredo, que pode ser linear ou não linear, dependendo da estrutura da narrativa, certo? Narrador, tempo e espaço. Então são esses 5 elementos aí que vão constituir uma narrativa, um romance, um conto, uma crônica, né? Porém, para a nossa prova aí, já que a nossa aula aqui é extremamente direcionada a isso, a recuperação, vamos focar aqui nesse aspecto do narrador, tá bom? E aí a gente tem 3/4 tipos de narrador que vocês precisam conhecer aí.
O primeiro é o narrador onisciente. Quais que são as características desse narrador onisciente? Primeiro que ele não participa da história, certo? Ele sabe de tudo, ele é onisciente, então todo o conhecimento desse universo que está sendo retratado ali na narrativa, ele detém, ele sabe o que está acontecendo, né? Ele pode ser neutro ou seletivo. Como assim, neutro ou seletivo? Ele pode não opinar sobre os fatos da história, né? Então, se ele não opina, ele é neutro. E se ele dá ali, demonstra a opinião dele sobre os acontecimentos, os eventos que estão acontecendo na narrativa, ele é um narrador onisciente seletivo, tá certo? E o foco narrativo dele é em terceira pessoa. Então, o narrador onisciente é um cara ali que conta a história por fora, né? O segundo, você tem ali o narrador observador, que é um cara que não participa da história também. Ele vai relatar apenas o que vê de forma imparcial e objetiva, né? Então ali ele não sabe de tudo, tal qual o onisciente. Então ele vai falar somente o que está dentro do conhecimento dele. E é o narrador mais comum dentro das narrativas, né, dos romances, por exemplo. E o foco narrativo também é em terceira pessoa, tal qual ali o narrador onisciente, tá certo? Por último, a gente tem aí o narrador personagem. Aqui é um cara que já participa da história, né? Ele é um personagem protagonista ou uma figura secundária ali na narrativa, tá certo? E ele também tem uma visão parcial da história, porém, aqui ele vai contar a história em primeira pessoa, através do ponto de vista dele, tá certo? E dentro desse narrador personagem aqui, você tem uma outra particularidade que é essencial vocês saberem, que é o narrador não confiável. Vocês lembram o que seria um narrador não confiável? É um narrador ali que ele apresenta os fatos através do ponto de vista dele, porém, a gente tem aqui como exemplo Dom Casmurro, que é uma narrativa com um narrador personagem não confiável, em que o Bentinho é um personagem super paranoico, né, em relação à sua amada, e quando você tem essas características em um personagem, ele é paranoico, ciumento, você deve confiar 100% na visão que ele apresenta a você? Não, né? Então, com essas características desse narrador, personagem, você pode encaixar ele dentro do conceito de narrador não confiável, tá? E aí, a gente entra aqui na nossa última parte da aula, que é o do gênero dramático, tá certo? O que seria esse gênero dramático? O gênero dramático é um gênero que é disponibilizado, é um gênero que é feito para a encenação teatral. Então, o gênero dramático são os textos que vão ser adaptados para o palco, para o teatro, tá bom? Algumas características desse gênero, por exemplo, é a ausência de um narrador. Então, diferentemente ali da prosa que a gente tem com o romance, com o conto, com a crônica, aqui dentro do gênero dramático a gente não vai ter um narrador. E aí vocês me perguntam, professor, mas como então que a história vai ser contada, né? Como que essa história vai se desenrolar se não tem um narrador? Através do que? Dos diálogos dos personagens, tá? Então ali o diálogo vai ser o elemento primordial e essencial para dar sentido a essa narrativa, tá bom? Outra característica são os elementos físicos. O que seriam esses elementos físicos dentro do gênero dramático? É o cenário, é o figurino, a roupa dos personagens, né? Maquiagem, sonoplastia, iluminação, né? Ali na obra que a gente estudou do Ariano Suassuna, ele vai trazer algumas indicações de como que ele quer que os personagens estejam vestidos, né, na apresentação. No próprio texto dele, ele coloca que, por exemplo,
os personagens precisam estar vestidos tal qual os bonecos mamulengos, né? Os bonecos lá da Paraíba, do Nordeste, né? Então, esses são os elementos físicos, tá certo? E por último, um elemento aí essencial e específico do gênero dramático, que é o da rubrica ou didascália, né? O que seria isso? São as indicações que o autor dá no texto para quem vai encenar o texto dele no palco, no teatro, né? Então ele vai dar ali referências, indicações que são opcionais, né? Não são imposições, são opcionais ali para o ator ou atriz seguir, tá certo? E aí a gente tem, por último, a questão da estrutura desse texto dramático, né? Afinal, ele é um texto que tem uma estrutura específica, tá certo? E aí, essa estrutura, ela começa com um prólogo. O que seria um prólogo? Vai introduzir o contexto da obra, né? No prólogo vai estar sendo explicado para o leitor qual que é a ideia dessa obra, tá certo? Então ali é um capítulo de introdução mesmo, para nortear esse leitor. E aí a gente tem como segundo elemento da estrutura o ato, que é a maior divisão desse enredo, né? E geralmente o ato a obra é dividida em 3 atos, né? O primeiro ato de introdução, o segundo de desenvolvimento e o terceiro ali seria o clímax, né? O momento de maior arremate e intensidade do enredo também, tá certo? Ali no clímax é onde geralmente as coisas se resolvem. E a gente tem aí em terceiro elemento a cena, que a cena são as subdivisões dentro dos atos, né? Então, um ato é dividido em várias cenas. E aí a gente tem como tendência cada cena representar um ambiente específico ali na história, né? Então, ali dentro do ato você pode ter 3 cenas, por exemplo, dentro do primeiro ato. No segundo ato de desenvolvimento você pode ter mais 3 cenas, né? E no último ato ali do clímax também pode ter 1, 2 ou 3 cenas, né? A depender da obra e do autor, tá certo? E por último, você tem o último capítulo, né? A última parte da obra, que é o epílogo. O epílogo que nada mais é do que essa sessão final após o clímax, né? Então, o clímax você tem o fechamento desse enredo e após esse fechamento, um epílogo que em que vai ser levantado reflexões morais, reflexões sociais, filosóficas, existenciais sobre a obra que você acabou de ler, tá certo? Então tá aí essa estrutura aí do gênero dramático com esses 4 momentos, né? E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de obras que são importantes dentro do gênero dramático para o estudo de vocês também, que é O Alto da Barca do Inferno, né? A trilogia das barcas do Gil Vicente, que é a trilogia da barca do Gil Vicente, que você tem ali como o Alto da Barca do Inferno, o Alto do Purgatório e o Alto da Barca da Glória, né? Você tem também a Farsa de Inês Pereira, que também é do Gil Vicente, que a gente já falou em sala de aula, né? Sobre esse gênero da farsa, esse gênero que é extremamente... É uma caricatura com personagens engraçados, né? E aí o caso da obra da Inês Pereira, né? Que vai tratar sobre reflexões morais a respeito do casamento, da traição, né? Que é uma obra muito divertida, muito engraçada, muito bem construída. E, por último, o Alto da Compadecida, que a gente assistiu o filme em sala de aula, né? Todo mundo conhece, que é do nosso querido Ariano Suassuna, e um dos maiores literários e teatrólogos do nosso país, né? Que vai trazer aí referências da literatura de cordel também, tá certo? E também não confundam, tá? O Alto da Compadecida com o Alto da Barca do Inferno.
Quando a gente fala do Alto da Barca do Inferno, a gente está falando do Gil Vicente, que escreveu ali suas obras durante o período do humanismo, em 1500 mais ou menos, né, 1517, enquanto que o Alto da Compadecida a gente está falando ali de uma literatura contemporânea, né, aí publicada recentemente, aí nos últimos anos, pelo nosso querido Ariano Suassuna, tá certo? Então não confundam aí os dois autores. E aí, para encerrar a nossa aula, recomendo aí vocês revisarem os exercícios feitos no livro, tá certo? O nosso livro é o de Teoria Literária, o Código 131. No capítulo 2, os exercícios estão da página 31 a 35. Capítulo 5, páginas 79 a 83. Capítulo 8, páginas 126 a 129. Capítulo 9, páginas 142 a 147. Capítulo 11, páginas 178 a 180, tá? Foquem nos exercícios do livro mesmo, que já vai ajudar muito vocês, tá certo? No capítulo de crônicas, estudem sobre as questões do Luiz Fernando Veríssimo, beleza? E questões de interpretação também aí do livro de vocês, tá certo? Então, desejo para vocês uma boa prova, confiem no potencial de vocês, confiem no estudo, que vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço, vejo vocês aí em breve.